Bom dia a todos, bom dia a todas. Então, nós estamos indo hoje para nosso sexto encontro. Estamos na metade da nossa jornada, pessoal. Já chegamos no sexto encontro. A reunião de hoje é o Design Thinking, a ideação. Hoje vocês vão ver que ele é um pouquinho mais leve. Bom dia, Yara, tudo bem? Bom dia, professora, tudo certo? Graças a Deus. Ai, que bom. Organização da jornada. Então, hoje nós temos a etapa da ideação. Isabel. Tá. Tudo bem. A agenda de hoje, então, temos lá 15 minutinhos do acolhimento, o para o início de conversa, o fundamentando a prática, o em ação e o para concluir. Hoje vocês vão ver que ele é um pouquinho mais leve. Mais leve por quê? Porque ele acaba se tornando um pouco mais fácil e porque a compreensão de vocês já está bem mais fácil, vocês já estão compreendendo mais como que é. Então, quando a gente passa a compreender uma metodologia, a gente começa a tornar ações um pouco mais fácil. Eu vi que a grande maioria já foi bem na aula passada, já conseguiu fazer na aula passada mais tranquilo. Então, assim, vocês vão vendo que ele vai se tornando um pouco mais fácil. O acolhimento. Pessoal, tem um videozinho aqui do lado que fala sobre fotografia. E eu vou só falar um pouquinho antes de abrir ele para vocês. Ao falar de fotografia, logo pensamos nos diferentes estilos fotográficos. A gente, enquanto professor de arte, já vai se remeter aos estilos fotográficos. Não vai lembrar só de uma foto por uma foto. É quase que instinto nosso. Eu estou falando de foto tal coisa, ou fotomontagem, ou estilos de foto, a gente já vai remetendo isso. Agora, professor, você é convidado a pensar como podemos apresentar as questões éticas da fotografia por meio de registros marcantes. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Fotógrafos trabalhamos com uma coisa chamada para vacinar, e eu fui nessa operação. A consciência de que eles estavam. Era uma tribo isolada, que a FUNAI tinha consciência de que eles estavam lá e tal, só que eles foram contatados por uma igreja evangélica americana chamada New Tribes. Eles chegaram lá, começaram a catequizar os índios, claro, começaram a morrer, ficar doentes. A FUNAI entrou de sola, tirou os pastores e foi lá para vacinar, e eu fui nessa operação. Eu cheguei lá, me senti um português chegando em 1500 no Brasil, porque os índios todos nus só falavam tupi, e super carinhosos, super atenciosos. E eu fui como fotógrafo e estava lá o cinegrafista Gustavo Adman. E teve um dia que um índio saiu para caçar, nu, completamente nu, com 3 flechas, um arco, e saiu para caçar no mato, e eu e o Gustavo fomos atrás dele. E que teve uma hora que ele foi atirar, pegou as outras 2 flechas e botou entre as pernas, né? A foto deu muito o que falar, então. Quem olha não é exatamente aquilo que você está vendo, entendeu? Nós, fotógrafos, trabalhamos com uma coisa chamada verdade, realidade. A gente não pode mentir, né? O fotógrafo que mente não vai longe. Você, quando se forma jornalista, você faz um juramento de dizer a verdade. Você está trabalhando não para si, mas para o leitor, né? Para outras pessoas. Você não pode lidar, ter a verdade como moeda de funcionamento. Claro que a verdade tem vários ângulos e tudo, mas você não interceder muito na cena. Eu acho que montar é assim, talvez você vai fazer um personagem, um retrato, alguma coisa assim, você procura interferir, colocar a pessoa num lugar, você propõe, né, fazer um retrato. Acho que um retrato, uma foto mais fria para alguma entrevista, alguma matéria, eu acho que não tem problema, mas a cena que está acontecendo em algum evento, eu acho que não se deve interferir, não se deve montar, não. Mas sempre que posso eu
Fica aí, fica nessa luz, sabe? Sobe ali aquela ladeira. Eu estava na rede de noite e vi aquele quadro, né? De Cristo ali. Por que desse quadro, né? Aqui na sua sala, o senhor é devoto, o senhor é religioso. Ele disse, não, eu sou cristão. É que Deus tarda, mas vem. Eu perguntei, amanhã será que vocês podem botar a melhor roupa que vocês têm e a família ficar submersa aqui no rio? Solapava o assoalho da casa. Era época de cheia. Me concederam essa ideia e foi feita essa foto. Tem fotógrafos documentaristas que não trabalham por hard news e que montam e que fazem um trabalho fantástico. Mas eu acho que isso tem que ser dito e tem que ser tudo muito transparente. Uma coisa é você fazer um retrato. Outra coisa é você fazer fotojornalismo. Tem uma foto no site que é rescaldo, foi um rescaldo que eu fiz numa favela que pegou fogo, destruiu grande parte da favela, e eu cheguei na manhã. Cheguei de manhã, o fogo foi durante a madrugada toda e eu cheguei de manhã. Tinha um ursinho meio queimado, encostado. E eu fiquei ali fazendo uma foto, porque tinha umas molduras e tinham pessoas passando ali. Eu falei, pô, acho que aqui dá uma boa foto. E essa foto foi finalista de um prêmio de fotojornalismo aqui no Brasil. Daí um dos jurados, uma semana depois, me ligou, falando, só queria que você soubesse que a sua foto não ganhou. Eu votei nela, eu queria que ela ganhasse. Ela não ganhou porque acharam que você botou o ursinho. Percebam ali que são alguns retratos referente à vida profissional de fotógrafos, como se dá a fotografia, como se tem alguns registros. Mas ele não falou em nenhum momento ali qual seria a categoria fotográfica que ele está apresentando, ele só mostrou como que é a vida, vocês podem perceber. Pessoal, utilizando aqui essa proposta, só um pouquinho antes da gente ir, essa proposta, ela é pautada na aula 28 do 8º ano de fotografia, onde que eles trazem registros marcantes de arte e história. Você pode acessá-la para ter mais propostas de soluções dentro dessa aula 28. Pessoal, eu vou colocar aqui no chat para vocês agora um Jamboard, já vou compartilhar ele também com vocês, aqui na tela. Opa, deixa eu só colocar ali no modo para vocês editarem, senão não adianta. Estou colocando um Jamboard aqui no chat para vocês abrirem. O Jamboard que eu coloquei é exatamente esse aqui que eu vou compartilhar agora com vocês. O que tem aqui nesse primeiro frame, aqui no cantinho que ele está? Nesse primeiro canto. Regras para um brainstorm. O que seria um brainstorm? Brainstorm, eu vou pôr aqui até para vocês, é uma chuva de ideia. O que vocês teriam como uma ideia para essa proposta ali? Qual procedimento vocês poderiam utilizar? Passando lá em cima para o próximo frame, tem uma imagem. O que essa imagem reflete para vocês? E vocês podem ir colocando ali, vocês vão ter 5 minutinhos. Para quem não sabe como que escreve, barra lateral aqui, podem clicar em nota autoadesiva, vai aparecer esse aqui, a prof vai colocar um laranja, pode mudar a cor, vou colocar ali, brainstorming é igual chuva de ideias, só para vocês saberem o que é. Fiz, salvei, ele já vai para lá. Esse é o que é o brainstorm. Agora vocês podem criar a chuva de ideias de vocês. O que vocês trariam de ideias ali dentro do brainstorm? Qual procedimento vocês utilizariam? No segundo frame aqui, vocês colocam o que essa foto remete para vocês.
Só lembre ali, o brainstorm é o que vocês vão pensar nas ideias. Qual seria a ideia que vocês podem trabalhar pensando em fotografia ali? O que diria a imagem é lá no segundo frame, que vocês passam aqui em cima, ó. Passou, vai para o segundo frame. Em 2014 aqui em Curitiba. É alguma coisa assim. O prof não vai falar agora, eu vou deixar vocês, senão eu se empolgo aqui e vou falando mais que eu devo. Pessoal, só cuidem que alguns estão colocando algumas coisas. No primeiro frame, é no segundo. Alguém apagou tudo do colega. Oi, professora, eu não estou conseguindo entrar aqui no computador. Eu estou só no celular. Você tá logada pelo celular você não vai conseguir fazer. É que eu não estou conseguindo entrar no computador, não tá entrando. Estou vendo aqui para ver se eu consigo entrar. Então tá. Tudo bem, Gui. Oi, Aline, bom dia. Desculpa aí, eu não estava conseguindo entrar, tá? Bom dia. Conseguiu, Joaquim? Consegui. Eu acho que eu tô, Conseguiu. acho que eu tô Nós pela roupa estamos de num fora. Jamboard. Tá. Primeira etapa ali do Jamboard é o procedimento do Brainstorm. Brainstorm é uma chuva de ideia. O que Isso. vocês poderiam colocar como ideia para o uso de fotografia? A gente viu um vídeo anterior ali. Você chegou a ver o vídeo? Eu cheguei a ver o vídeo. Eu até coloquei, eu postei uma ideia, porque é de um vídeo, é de um filme isso aí, né? Essa ideia aí, né? Agora, postar uma ideia de fotografia, né? Isso. E o segundo, a imagem aqui é uma foto. Isso. Tem que colocar no primeiro também ou só no segundo? No segundo, vocês podem comentar sobre a foto. Tá. E no primeiro, vocês colocam o que seria a ideia de vocês dentro de uma chuva de ideia pensando nesse tema.
Márcia, já coloquei o link ali no chat, novamente, para quem. Ui, acho que minha internet está oscilando um pouco hoje. A câmera fechou e voltou. Oi, Thaís, alguém falou que não conseguia fazer pelo celular. Eu fiz pelo celular já. É Tá que resolvido. dependendo do aparelho, Nilce, ele vai sobrecarregar, porque você vai ter que ficar em duas telas daí, né? Ah, tá. É verdade. Depende muito do aparelho, porque o problema do celular é que você vai ficar em duas telas, e às vezes ele fica tão pequeno que você não consegue, e tem celular que vai travar. Então, Uhum. a maioria não entra, é difícil os que dão, por causa das duas telas que ficam. Tá bom, eu consegui E daí, responder. não, mas dá certo, Nilson. Só que daí, se a pessoa não domina tão bem a ferramenta, ele já vai travar e vai acabar fechando as duas. É, joia. Uhum. Isso mesmo. Tô vendo bastante ideias ali, todo mundo com a cara de concentradinho. Eita, eu falando aqui, o meu microfone fechado de novo. Eu falei, muitos já conseguiram, mais um minutinho a gente já retorna, tá? Só para quem está escrevendo finalizar.
Ó, tô eu aqui de novo falando e meu microfone fechado. Aí eu vejo que ninguém me responde, fico nenhuma cara, eu falo, não, tá fechado. Então, vamos voltar lá, pessoal. A gente percebeu várias ideias, várias coisas aqui. A gente tem como você pode classificar esta imagem, a leitura de imagem, registrando momentos marcantes, uma reflexão, releitura de imagens. Os estudantes devem buscar e trazer fotos da casa, contar qual é a história que elas contam. Então, tem algumas ideias ali. O brainstorm, que essa é a primeira parte aqui para vocês fazer, é algumas ideias do que fazer dentro de fotos. Dentro do que fazer de fotos, é a chuva de ideias. Quando a gente chama os nossos alunos, o que nós podemos fazer a partir de fotos? A gente pode fazer o quê? As fotos vão englobar o quê? São essas chuvas de ideias que vai surgindo. Quando os alunos começam a contar para a gente, eu uso a foto para mim, tirar foto para postar na rede social, eu uso foto para registrar um momento. Mas vocês encontram foto mais aonde? A gente vai encontrar foto lá quando um jornalista vai tirar de algum episódio, de alguma ação que está acontecendo. Então, o brainstorm é essa chuva de ideias, essa conversa, essas ideias que vão surgir. Lá no segundo frame, tinha uma imagem um pouco chocante, que vocês podem ver, de um momento histórico, é realmente um momento histórico, retrata um conflito, tristeza. Mais de um colocou aqui, 2014 em Curitiba. O que aconteceu lá em Curitiba foi o ataque dos policiais contra a nossa categoria, né, pessoal? Isso não é um fato só de 2014, já aconteceu a cavalaria, 2014 foi a polícia tentando contra alguns policiais. O que essa imagem pode remeter, além desse momento histórico, além da tristeza, além de ser um registro? O calem a boca, fechem a boca, vocês não têm direito de falar, o espantar algum público, mudanças no mundo, história e luta, demonstração de poder, repressão policial por ordens do governo, força e resistência, luta, repressão, engajamentos, defender direito em busca de igualdade, protesto contra o projeto de lei Todos na Lutas, a força, o lutar por direitos que são tirados no sucateamento constante da educação e outras instituições públicas. O que essa foto pode trazer para nós também? Temas como resistência, conceito de fotografia, persistência, preto e branco versus colorido, relação a obras de Velázquez, guerra, resistência e persistência. Exatamente tudo isso. Percebam como uma única foto, eu só coloquei para vocês uma foto. Eu não falei nada sobre essa foto. Eu dei alguma prévia sobre essa foto para vocês? Em algum momento? Não, né? Uma única imagem, quantos levantamentos, e nós não somos um grupo tão grande aqui, quantos levantamentos a gente teve em uma única imagem? Com uma única imagem, às vezes, que a gente traz para a sala, quantas ideias, quantos levantamentos não pode ter? Porque a gente sabe que os nossos jovens têm ideias afloradas. Muitas vezes eles não falam, eles têm uma certa timidez, mas eles têm muita ideia, eles têm muita coisa, eles têm uma cabecinha borbulhando lá, que só muitas vezes não sai o que a gente pede, o que deveria, né? Mas a gente sabe que eles têm. Então, vamos lá voltar para o nosso material. Fotógrafos trabalham. Então, a gente vai para o início de conversa agora. Chegamos à terceira etapa do Design Thinking, a ideação. Esse é o momento de exercitar uma criatividade e gerar ideias que possam contribuir com a solução do desafio. Uma boa estratégia para isso é a realização do brainstorming. Brainstorming, como vocês viram ali anteriormente, é a chuva de ideia, quando começa a aparecer várias coisas dentro de um único tema. A tempestade de ideias permite a geração livre de novas soluções. No encontro de hoje, nós vamos entender como realizar um brainstorm, planejar a realização de um brainstorm com nossos estudantes.
Professores, quem aqui conhece ou já realizou um brainstorm? Alguém já realizou? Alguém já conhece? Ah, eu tenho certeza que a maioria aqui já realizou sim, só não vai saber relacionar. Quando a gente chega na sala, apresenta alguma ideia e fala assim, o que vocês acham? Que vai aparecendo aquele monte de ideia. Ou no nosso conteúdo não é tão propício, mas em outros também acontece. Quando a gente fala assim, vamos produzir uma redação. Hoje nós vamos produzir a redação sobre o cubismo. Aí a gente começa lá, o que o cubismo trabalhou? Aí um vai falar forma geométrica, o cubismo é Picasso, o cubismo é não sei o que lá. O cubismo é o cilindro, o cubismo vai trabalhar algo mais desconstruído. Essa construção, esta conversa, são a chuva de ideias, é o que a gente chama de brainstorm. Agora eu quero ver, quem vai falar que nunca trabalhou aqui? Nunca ninguém usou um brainstorm? Todos nós trabalhamos, só que só a gente não falava inglês, agora que a gente está sendo obrigado a falar inglês, mas a gente já tinha. É isso aí que eu falei, vocês talvez não entenderiam por o termo de brainstorm, mas todo mundo já utiliza utiliza basicamente essa metodologia, só talvez não conhecíamos como essa nomenclatura, mas eu posso falar assim, é muito difícil alguém aqui do nosso grupo que fala, não, eu nunca utilizei isso, nunca trabalhei isso. Todo mundo, em algum momento, já trabalhou, já utilizou, porque é onde que a gente vai estimular nosso estudante a pensar um pouco, a criar novas metodologias, a trabalhar ele sozinho. Só não conhecemos por essa nomenclatura. Mas todos, igual eu falei, acho que já trabalhou. Depois que eu falei o exemplo, por isso que eu falei, quero ver quem que vai falar não, assim como eu vi as cabecinhas antes. Eu falei assim, alguém já realizou um brainstorm? Eu só vi a cabecinha assim. Isso que eu falei, a maioria já trabalhou. Trabalhou, mas não sabia o que estava fazendo, né? Não sabia a nomenclatura, o que era. Né? Tecnicamente, o que era. Isso aí Na verdade, mesmo. E eu processo de criação do aluno, né? O professor de arte joga para o aluno pensar, né? A partir da leitura de uma imagem, o aluno, como essa foto que você mostrou aí, né? Que se trata de um filme de guerra, fazer o aluno pensar, né? Daí ele criar, como é que ele vai fazer para entendeu? Essa coisa, todo professor de arte faz isso. É nós não darmos a resposta para ele, deixar ele trazer isso. Pode falar, Yara? Na faculdade, o professor de literatura, nossa, fazia muito, literatura infanto-juvenil que a gente tinha, ele fazia muito, ele explicou muito sobre isso para a gente. E daí, quando a gente já foi para a sala de aula, a gente já trabalhava bem nessa linha de literatura infanto-juvenil. Então, foi muito trabalhado na minha faculdade isso. Eu acho bem legal. Isso mesmo, é igual eu comentei, às vezes na nossa área de arte a gente usa, mas não utiliza tanto. Mas uma área lá de português, de redação, nossa, eles utilizam demasiadamente. A gente usa, eu sempre usei como conhecimento prévio do aluno, né? A gente usa o conhecimento que ele já traz de casa a respeito dos assuntos que a gente aborda, né? Isso mesmo. Para trazer algo deles, para a gente conhecer o que ele sabe daquilo. Pode falar, José. E o brainstorm está muito ligado ao cinema, né? Eu sempre conheci, porque eu sou muito ligada ao cinema, sempre trabalhei cinema com eles. Inclusive, eu já trabalhei brainstorm com eles mesmo, né? Há muito tempo já usando o termo, porque ele é um termo que vem do cinema, então é comum. Hoje que agora a gente tem que introduzir em todos os lugares, mas isso aí. Isso aí, igual eu falei, ele é bem comum. Às vezes nós não se relacionava ao nome brainstorm, mas ele é bem comum. Ele é vulgarmente conhecido em português em tempestade de ideias. Eu conheço chuva de ideias, tempestade de ideias. É uma tempestade, né? Storm é uma tempestade. Então, quando você vai trabalhar a parte lá do cinema, onde você tem que juntar várias ideias para concluir, para chegar, para fazer roteiro, todas essas coisas, tem que ter um brainstorm, né? Isso aí. Igual eu falei, alguns conteúdos, algumas matérias utilizam muito mais. Alguns conteúdos nossos já se tornam um pouquinho mais dificultosos, mas é isso aí mesmo. Bem isso, José. Alguém queria falar mais alguma coisa? Então, prof, na última aula que eu tive com o meu sexto ano, né, eles trabalharam lá a maluana, né, que era um objeto de proteção da arte indígena. Então, eu joguei para eles. E aí, na casa de vocês, o que vocês têm de objeto de proteção?
Foi muito legal, porque saiu do trevo de 4 folhas, a pata de coelho, o sinal da cruz, então foi bem legal. Inclusive tinha um menino que ele tinha aqueles colares, né, que é da cultura afro, outro tinha o crucifixo, né, no peito, então foi muito jóia. Então a gente Eles vê vão que, conhecendo entre eles sim, muito bacana o que eles trazem. São coisas que nós não precisamos nem trazer para eles. A gente só dá aquele que a gente fala, aquele cutucão, ou mexer na colmeia de abelha, que começa a sair. Quando a gente cutuca uma colmeia, não sai todas aquelas abelhas? É igual quando a gente cutuca um pouquinho os alunos, começa a sair aquelas ideias. Eles vão trazendo essas respostas, eles vão trazendo os elementos, eles vão trazendo outras coisas. Nós não precisamos trazer sempre aquele algo dentro da caixinha. Não, assim, assim, assim. A gente aproveita a ideia deles, deixa eles se expressarem. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Senão a gente se perde. A realização do brainstorm pode ser organizada em 3 momentos, então. Quando a gente fala dessa tempestade, chuva de ideias, a gente pode pensar ela em 3 momentos. Qual que é o primeiro momento? Aí a gente vai abrir num debate. Vamos abrir lá nós pegamos aqui como exemplo hoje fotografia. A gente vai abrir lá. Então, a gente vai falar sobre a fotografia, mas a gente vai ter 5 minutos para falar sobre a fotografia. Dentro do que a gente vai falar, cada um ergue a mão um por vez e vai respeitando o colega. Essa definição são as regras e os procedimentos que nós vamos utilizar. É o primeiro momento. Porque a gente sabe que sem definir regras e procedimento, nada vai funcionar. Principalmente dentro das nossas salas, que comportam em torno de 40 alunos. Se nós jogarmos a ideia e liberarmos, aquilo vira igual um formigueiro de conversa, de coisa que vai saindo do assunto e vai se perder. A segunda parte, o segundo momento do brainstorm, é o gerar ideias. Quando o aluno vão trazendo essas respostas, vão trazendo essas ideias. Dentro dessas respostas, a gente sabe que pode aparecer lá, eu uso foto para o TikTok. Vão colocar lá como modalidade de foto, ou melhor, foto é mais popular do Instagram, né? Nós somos foto de Instagram. É foto de Instagram. Qual que é as modalidades de foto? Trabalhando lá pensando, é foto de Instagram. É foto de retrato. Deixamos ele falar, não precisamos cortar ele. Lá na terceira etapa, que é o refinar as ideias, é como se a gente pensasse mais popularmente. Vou pegar uma peneira e agora eu vou peneirar, vou tirar o que é bom e vou deixar as ideias não tão boas em cima. O refinar ideias é quando você vai passar, então, a falar assim, não, o que vocês acham? Aquela foto que vocês usam para o Instagram, ela não é uma foto de Instagram, ela seria o quê? Uma foto de registro, de momento. Ela pode entrar em qual categoria de foto. Aí vocês podem dar uma adentrada para explicar um pouco, mas dentro da ideia do conteúdo que o aluno trouxe, é onde que a gente vai refinar, onde que a gente vai mostrar o que às vezes não está tão correto, onde que a gente vai fazer esse refinamento. Pessoal, aqui tem um videozinho do que seria basicamente o brainstorm. Deixa eu só abrir para vocês. Percebam, pessoal, o reflexo que vai acontecer dessas lâmpadas dentro do videozinho traz um pouco a ideia do que a gente queria pensar que fosse a sala de aula. Perceberam, pessoal, que as câmerazinhas não, desculpa, as lâmpadas começam apagadas, o brainstorm seria acender essas lâmpadas, como no final ele começa a piscar. Professor, como podemos tornar essas regras o mais visível possível para os nossos estudantes?
Vimos no acolhimento que o brainstorm é uma atividade rápida e dinâmica. Após compreender o papel das regras para a ação, vamos conhecer procedimentos que facilitem a mediação desse processo. Selecione um facilitador. Vocês podem selecionar, às vezes, na sala, alguém que fale mais, alguém que tem mais desenvoltura, ou pode chamar até aquele aluno que, às vezes, tem mais certa timidez, que, às vezes, alguém que fale mais ele começou a surgir ideia, mas ele fica com vergonha. Se naquele momento, às vezes, de chamar ele vem. Apresente o assunto, as regras e o tempo da ação. Sempre, como eu falei, a gente tem que pensar nessas regras e selecionar o tempo, porque muitas vezes nossos alunos se perdem. Habilite as pessoas a participar, dispondo os recursos necessários para o registro das ideias. Que tal começar com um aquecimento? Comece pelas ideias individuais, valorizando as primeiras ideias. Mantenha a energia em alta. Gerando ideia. As ideias começaram a brotar. Os estudantes estão anotando e registrando cada uma delas durante esse processo. Já é possível orientar que eles selecionem ideias promissoras. Agrupar as ideias por temas e selecionar em cada tema aquilo que parece mais promissor, indicando como uma ideia pode ser desenvolvida. Facilita no desenvolvimento de abordagens inovadoras para a solução do desafio. Esbocem para pensar. Peça que os estudantes criem representações visuais das ideias, esboçando detalhes para sua implementação. Isso facilita a identificação dos melhores modos de concretizar a ideia. O refinando ideia. Refinando ideias é aquela parte que eu dei ainda como exemplo, quando a gente pega a peneira e vai passar para tirar as melhores. Com as ideias mais promissoras em mãos, é hora de refinar ainda mais. Para isso, podemos promover um choque de realidade, ou seja, prever elementos que farão a diferença na implementação da ideia. Para isso, podemos fazer os seguintes questionamentos para as ideias mais promissoras. Qual o conceito que a ideia representa? Esse conceito contribui para a solução do desafio? Quais os obstáculos e dificuldades que podemos encontrar para implementar a ideia? Qual o benefício dessa ideia para cada pessoa envolvida no problema-desafio? Quais necessidades identificadas na descoberta essa ideia atende? Uma boa estratégia para facilitar a realização do brainstorm é a prática Todo Mundo Escreve. Tal prática auxilia o estudante a exercitar suas habilidades reflexivas e interpretativas. O estudante deve ser convidado a realizar por escrito sua reflexão sobre determinado tema antes de expressar oralmente suas ideias. Isso contribui para que todos consigam pensar mais profundamente sobre o tema. O professor pode estabelecer um tempo para a realização da tarefa, bem como indicar o que espera como resultado da prática. Por exemplo, vocês têm 3 minutos para escrever os conceitos identificados nas ideias mais promissoras. O em ação. Deixa eu só abrir o material de vocês aqui, que eu prefiro sempre falar no material de vocês, que eu mostro o que vai lá nos subgrupos, o que dá para vocês, que eu acho que fica mais claro para vocês. Eu vou abrir um próprio material da turma de vocês. Tá. Eu fui lá abrir, cliquei, estava olhando e não compartilhei. Já voltou aqui. Pessoal, esse é o em ação. O que eu vou mostrar aqui para vocês é exatamente o mesmo material que vocês têm. Eu estou aqui com o material do 6º ano aberto, mas todos é o mesmo, só vai mudar lá as etapas que cada grupo criou o seu, né? O em ação. Agora vamos trabalhar no tema que selecionamos para a nossa implementação e construir o passo a passo para realizar a etapa da ideação com nossos estudantes. Nos grupos, nós vamos retomar os encaminhamentos produzidos na etapa descoberta e interpretação, definir regras e procedimentos para o brainstorm. Lembre-se de se preparar uma atividade para que os estudantes entrem no clima do brainstorm. Elaborar uma orientação para a geração e refinamento das ideias. Registrar a produção no plano de ação.
Vocês terão, pessoal, 25 minutos para realizar essa etapa, tá? Gerar novas ideias é sempre um desafio. Aqui vocês vão perceber que o material vai se repetindo, ó. Que vocês têm lá o material como recurso. É o material que eu utilizei, ele vai se repetindo. Aqui tem a primeira parte lá do desafio, cada um tem preenchido conforme do seu grupo. O desafio desse grupo era: será que os portugueses influenciaram nossa cultura? Onde podemos encontrar os azulejos? Eles estavam trabalhando a aula 25, 26 e 27, do tema Arte da Azulejaria 1 e 2. Aqui foi a etapa da descoberta, a etapa da interpretação da aula passada, também a etapa da interpretação, procure por significados, esse grupo não finalizou, a etapa do estrutura e oportunidades e a ideação, que é a etapa de hoje, tá? Eu já vou encaminhar vocês para os subgrupos. Já está indo. Eu vou nos subgrupos enviando o material para vocês, tá, pessoal? Oi, gente. Opa. Oi. Ixi, o meu outro não veio para cá.
Professora, desculpe, estou saindo de novo. Já... Oi, Luciana. Professora, desculpa eu ter que sair de novo. Eu de novo tenho que ir para Ponta Grossa. Eu tenho hora atividade à tarde, eu estou consultando e a reconsulta ocorreu a aula passada, hoje de novo. Me desculpa, se eu não conseguir, de novo perdeu, mas eu não vou ter escolha. Até agora termina as consultas e a reconsulta, daí eu consigo participar normal. Peço desculpa. Conseguiram finalizar, meninas? A Vanessa e a Márcia? Conseguiram? Tá, falta 2 minutinhos, os demais grupos já estão retornando, tá? Está ficando mais tranquilo agora, né? Mais leve o material. Professora, na verdade, eu estava falando para as meninas, eu já iniciei o trabalho, que o nosso é a Alebrige, né? Isso. Ai, mas dá muito tumulto dentro da aula, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quando você coloca em grupo, nossa Senhora. Daí, alguns deles já enviaram para mim fotos, eles fizerem arame, sabe? O diretor comprou aquele arame bem macio, e alguns já modelaram, fizeram a armação, já mandaram foto para mim. Aí eu perguntei para as meninas assim, esse processo da prática, eu anexo foto, certo? Mas e a outra parte, igual as discussões? Você pode anexar foto da sua sala, de vocês na sala, produzindo, do conjunto. Tá, mas e essa parte do desenvolvimento igual dessa técnica que você está ensinando hoje? Não tem como daí, né? Colocar. Ela não vai ficar fotos de vocês na sala conversando, de outras coisas. Podem fazer uma pequena filmagem, pedir para um dos alunos, alguém, mas não vai ficar muita coisa, porque não tem como. E eu sempre peço para vocês também, evitem, quando forem pegar os alunos, peguem eles mais de costa ou algo assim, para não pegar tanto os rostos dos alunos daí, tá? Tá bom, obrigada. Voltando, já estão todos retornando aqui. Pessoal, agora nós temos o nosso momento de socialização. Algum grupo queira abrir a socialização? Alguém que fala? Ou eu aponto? Eu prefiro sempre deixar para vocês, que eu acho que é mais confortável, mas se ninguém eu tenho que apontar. Alguém? Esse é um momento de terror que você aponta, viu, Thaís? Eu posso abrir se quiser, professor. Você abre, a Isabela abre. Quer que eu abro de vocês? Eu compartilho aqui, Isabela. Só você Pode falar. ser. Você é o? 8º ano. 8º, tá. Opa, tem ensaio da banda hoje. Eu ia falar, estava procurando se qualquer o microfone aberto. Ô, gente, desculpa. Desculpa, é o meu marido com a minha filha, desculpa, vou fechar aqui. Esse é o de vocês. Então, você pode falar só a etapa de hoje, não precisa falar todas, Isabela. Tá, então, não sei se está certo, professora, se ajuda a nós corrigir. Então, nós colocamos assim, definir as regras que facilitem a interação entre todos durante a chuva de ideias. Seria o quê? Definir primeiro o tema, uma proposta parecida com o que você trouxe, trazer uma imagem de um ou mais instrumentos de percussão e pedir para que eles refletirem e colocar as ideias
que instrumento que é, aonde que ele é utilizado, qual que é a origem, quais são os gêneros musicais que utilizam esses instrumentos, né? 5 minutos. Depois disso, no quadro, colocaria uma palavra-chave, poderia ser a palavra tambores ou algo relacionado, ou percussão, e cada aluno levantaria e colocando as suas ideias. E depois vai apagando aquelas que são repetidas, ou aquelas, como você falou, que não são tão... Fugiu a palavra aqui. E foge um pouco do contexto. Isso. E deixa as principais que montem esse mapa mental. Daí a motivação seria incentivar que todos levantem e coloquem. Mesmo, mas a minha resposta é igual, não tem problema, vem aqui e coloca. Não sei se seria isso. Isso mesmo. Uma ideia também bem interessante que surgiu, não foi ideia minha, já falo isso, surgiu em outros grupos da semana, eles colocaram como se fosse um papel grande e a prof distribuiu o post-it. E cada um fez a sua anotação no post-it e depois foi levando. Aí eles foram só eliminando os repetidos, porque daí não tem aquela coisa, meu colega escreveu tal coisa, eu vou lá e vou escrever igual. Porque a gente sabe que, querendo ou não, existe aquele que vai na onda do outro e vai indo. É só uma sugestão, mas é uma sugestão só que eu vi de outro grupo e eu achei bem interessante, tá? Então vamos voltar. Thaís, a gente fez um pouquinho diferente, a gente já colocou os temas para serem trabalhados. A gente não colocou a metodologia que a gente ia usar, entendeu? A gente não colocou assim, eu vou usar o quadro negro, a gente já colocou os temas a serem trabalhados. Nós também, nosso grupo também. A gente entendeu que era para fazer o brainstorm, né? Isso. Foi assim. Qual grupo que vocês são? Qual grupo que vocês são? Eu abro aqui e a gente já discute. Que se tiver alguma coisa, a gente já discute em grupo. Outros também podem dar opinião. O ano. A série. Sexto ano? Sexto ano. Senão eu se perco. Já vou abrir aqui, a gente já faz análise de todos aqui. Fica mais fácil, acho que para todos aqui. Já está carregando. Ó, a gente colocou algumas imagens, a gente colocou 2 imagens, né? Uma do azulejo da navegação portuguesa e daí a outra imagem ali, ó, que trata ali da questão do animal fantástico, que é um tema que a gente trabalhou nas aulas passadas. E daí a gente já colocou aqui, ó, questionamento em relação às imagens. Daí. A gente já ia mostrar as imagens e fazer os questionamentos. E lá eles teriam que fazer essa metodologia. Mas a gente não colocou quadro negro, né? Se for, eu já coloco embaixo ali, também não tem problema. Não, só a única coisa aqui, definam como que vocês vão trabalhar, tipo, ali, vocês colocaram as imagens, questionamento em relação às imagens, isso. Quanto tempo vocês vão deixar para esse questionamento? Porque se abrir, sabe que o negócio vai ali, foge do controle e vira só. Então, quanto tempo vocês vão colocar ali o tempo? E daí aonde que vocês vão construir? Como que vai ser? A metodologia. Tá, eu não tinha entendido que era a metodologia, eu achei que era já para trabalhar a temática, tá? Isso, daí vocês podem só acrescentem ali para ficar bem completinho ali para vocês. O outro grupo, a Viviane está com você no sexto? Não, o meu grupo é o da Cassiana, é o nono. O nono? Eu vou abrir o de vocês também, nós temos com um tempinho aqui um pouquinho. Eu já aproveito e já abro, que nós já... Nono ano colocou lá. Então, vocês colocaram assuntos como guia de pesquisa. Deixa eu abrir aqui, senão fica muito pequenininho. Aqui. Assuntos como guia de pesquisa, as técnicas, as temáticas, perspectivas, cores, tridimensionalidades, planos de fundo, o que vocês iriam trazer ali para eles debater. Isso? Isso. Tá, é isso mesmo. A única coisa que vocês colocam ali, como que vocês iam abrir esse debate, quanto tempo vocês iam deixar para debate, como que vocês iam coletar as informações desse debate depois. Conseguiram compreender? Sim. É tipo assim, eu vou abrir 5, eu vou abrir 10 minutos para eles debater isso. E as respostas depois eles vão trazer em post-it, eles vão escrever cada um no quadro, ou como que vocês vão fazer essa coleta dessas informações, tá certo. Como a Gisele tinha colocado, do podcast, essa coisa toda, né? O formato. Isso aí. Tá certo. A Cassiana que estava digitando, acho que ela consegue colocar para a gente daí. Isso aí.
Pessoal, mais alguma dúvida? Grupo do 7º ano, de algum outro? Tranquilo? Vou passar aqui, vou voltar para o conteúdo. Então, nós temos aqui o para concluir. A etapa da ideação deve auxiliar os estudantes a construir abordagens inovadoras diante do problema. O brainstorming é uma técnica que facilita esse processo e pode gerar propostas promissoras para a solução do desafio. Professor, como as discussões do encontro contribuíram para a sua prática pedagógica? Vocês podem deixar e definir o nosso encontro de hoje em uma palavra. Podem colocar aqui no chat. Como que as discussões de hoje contribuíram para vocês? Podem escrever diretamente ali no chat, tá? Escrevi ali também. Isso mesmo, revisão e novos olhares para o que já fizemos, metodologias, troca de conhecimento, imaginação, organização de ideia, construção de ideias, muitas ideias, troca de experiências, reflexões e práticas, mudança e novo aprendizado, uma construção, novas propostas, organização, organizar ideias, isso mesmo, pessoal. Então, aqui a gente tem, pessoal, um lembretezinho. A nossa entrega das atividades avaliativas se dá no dia 11 de agosto. Parece distante, mas quando vocês verem, aqui, deixa eu até pegar, tem um calendário aqui ao meu fundo. Thaís, não dá para pedir para ser na próxima semana isso? Porque está muito em cima, agora vai ter recesso de 15 dias para eles, de 20 para... vai ficar muito em cima para a gente fazer as coisas. E, aliás, não é só nesse grupo de estudos que o pessoal está solicitando para avançar essa data aí. Os outros colegas das outros também estão pedindo, que está muito em cima isso daí. Na verdade, essa data, nós já pedimos essa, porque se a gente passar ela para frente, vai coincidir com as datas de final de semestre, que vocês vão estar em avaliações, em recuperações e fechamento de trimestre. Então, é um caos, foi o que aconteceu no semestre passado. Quem estava na jornada passada percebeu que a jornada passada coincidiu com o fechamento do trimestre, com o lançamento de nota, correção de prova, e daí aí tem escolas que têm semana de prova, não podia fazer implementação porque era semana de prova, virou um caos. Um caos. Quem estava na jornada passada acompanhou, Gisele. O que aconteceu? A Yara tá ali com a cara só assim, eu acho que ela lembra, ela estava na jornada passada. Foi, assim, um caos. Então, com muito custo, nós conseguimos deixar para o dia 11, que daí o dia 11 tem essa organização. Vocês vão ver agora, nós estamos no início de junho. Na semana que vem, nós não temos encontro, porque a sexta-feira, ela já é... Recesso. A sexta-feira já é recesso. Então, a gente retorna
no dia 24 de julho, a semana do dia 24. Então, vocês teriam para implementar, quem não implementou ainda, semana do dia 24, semana do dia 31 e semana do dia 7, porque a entrega é na sexta-feira, dia 11. Então, essa semana vocês ainda podem estar implementando. Então, vocês teriam 1, 2, 3, 2, deixa só para confirmar aqui. 1, 2, 3 semanas na volta para fazer a implementação. Isso na volta do feriado. Alguns já foram se adiantando, já foram prevendo isso, para não se apurar. Porque se a gente joga para frente, eu poderia até solicitar. Vocês vão ver que é bem pior ainda, porque daí vai juntar tudo, vira um... Até para vocês. Assim, no dia 11, vocês já se organizaram, já fizeram essas entregas. Do dia 11 para frente, o que vocês têm lá na sala de aula, a organização de vocês de prova, de avaliação, de correção, de fechamento do trimestre da escola, vocês já fizeram o fechamento aqui do GE, a entrega dos trabalhos. Lá nós vamos ter socialização, outra atividade que vocês não vão mais construir. Se torna para vocês, você vai ver, Gisele, que é até mais leve do que depois. No semestre passado, quem estava, até para mim, enquanto formadora aqui de vocês, foi uma loucura. Eu estava fechando notas dos meus alunos das escolas, eu estava fechando notas de vocês, eu estava corrigindo, eu estava tudo assim. Foi literalmente o caos que a gente passou. Ô, Thaís, contando aí na volta do recesso, quantas semanas nós vamos ter? Eu estou aqui sem calendário. A volta do recesso, o nosso GE encerra final de agosto, mas as entregas, o nosso GE encerra dia 25 de agosto. Mas a entrega do trabalho é até o dia 11 de agosto. Voltando do recesso, vamos ter o quê? 2 semanas para implementar? Porque eu ainda não implementei. 3 semanas, eu acabei de contar, dá 3 semanas. Voltando até o dia recesso, 11, que é a sexta-feira, dá 3 semanas, após o recesso. Porque agora é impossível implementar. Agora é festa junina, gente. Então, semana de jogos na minha escola também. É jogos, é festa junina, não dá conta. Então, Sim. vou começar a implementar só na primeira volta. semana. Na volta? Isso, dá 3 semanas na volta do recesso. Acredito que dá conta, sim. Só uma pergunta. Você, assim, esse plano, a implementação de vocês podem trabalhar, normalmente a gente tem 2 aulas por semana, né? A não ser quem tem terceiro ano. Só que o terceiro ano nem entra aqui dentro do nosso. São 2 aulas por semana. Eu acredito que, dependendo da forma que vocês trabalham, em uma semana, 2 aulas, vocês consigam fazer essa implementação. Vocês não precisam se estender para mais que 2 aulas de implementação. A não ser que vocês fizerem um trabalho mais a fundo, quiserem mais outra coisa. Mas pode ser, trabalho de uma semana, que são 2 aulas. Pode falar, Viviane, eu te cortei. O recesso começa dia 7. A gente vai ter aula no dia 7? O recesso começa dia 7. Dia 7 já é recesso. Não estamos em sala de aula e não tem GE. Antes do recesso é nossa última aula hoje. Já posso desejar aula, então tá. Já posso desejar bom recesso, boas férias de julho, né, popularmente. Vocês deixam eu tirar uma dúvida aqui. Quando que retornamos, Thaís? A gente retorna, então, no dia 7 é recesso, no dia 14 é recesso, no dia 21 é recesso, no dia 28 a gente já retornou, mas nós retornamos com atividade na escola, se eu não me engano, é estudo e planejamento. Então, não tem GE, porque é estudo e planejamento. Nós retornamos aqui no GE no dia 4 de setembro, mas 4 de agosto, desculpa, já falei em setembro. Profe, o estudo e planejamento no nosso calendário é dia 20 e 21 de julho. Eu acredito que 28 já seja a volta, não é 3 semanas, vai dar 2? Eu ia falar isso. Tá certo. No dia 28 já é nossa volta. Isso. Desculpa, Marli, tá certo, me corrigi. É que eu não tô com o calendário escolar, eu tô só com o calendário aqui para ver as datas do meu lado. Eu não tô com o escolar. Tá certo. No dia 20 e 21, nós retornamos enquanto professor para a escola, que é o estudo e planejamento. Isso mesmo, não é no dia 27 e 28, é 20 e 21. Então, no dia 28, as nossas reuniões já retornam. Aí nós temos reunião no dia 28, no dia 4. Aí no dia 11 nós temos reunião normal e é o prazo final de entrega de vocês daí. Que fecha as 3 semanas. Tá, pessoal? Alguma dúvida aqui? Aqui tem um convite para você. Pode falar, Cassiana. Aí o curso acaba em agosto, é isso?
No final de agosto? 5 de agosto. Tá. Ai. Professor, você já conferiu as rúbricas que serão utilizadas para a correção das atividades avaliativas da jornada? Sabe dizer quais são as dimensões avaliadas no relato de implementação? Lá no Classroom de vocês tem todas as rúbricas, para quem quiser ver como vai ser a avaliação, já está lá desde o nosso início, tá, pessoal? Pessoal, nós temos agora aqui o nosso formulário de avaliação, para vocês estarem preenchendo, que é a avaliação de como foi o dia de hoje. Lembrando, eu não tenho acesso, ela vai direto para a CED. Já estou colocando aqui no chat para vocês. Vou pedir para vocês, aqui depois nós temos o material, já está no chat a avaliação, tá? Depois nós temos aqui o material Saiba Mais, para quem ficou em dúvida, para quem tiver curiosidade, para quem tiver um tempinho de ler, tem algum modelo de Brainstorm que pode ser feito no Canva, alguns outros modelos de aula que tem aqui no final, então vocês podem estar fazendo a leitura, visualizando na medida do possível de cada um. Pessoal, eu só vou pedir para quem está com a câmera fechada abrir para a gente fazer o nosso print. Prontinho. Podem finalizando aí o formulário ali de vocês. Bom recesso, descansem, que lá no finalzinho de julho a gente volta, tá, pessoal? Aproveitem, porque depois só em dezembro, né, gente? Beijo a todos, bom descanso, bom recesso, bom final de semana. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, você também. Deus abençoe. Bom recesso. Tchau, pessoal. Bom recesso a todos. Essa aula do você recesso que a gente teria vai ser como foi a do feriado, teria uma aula, porque daí quem está tendo aula nessa semana teria aula, né? E a gente cai na sexta, aconteceu a mesma Vocês coisa do podem, feriado. eu vou deixar... Isso, Ou vai verdade. ter? Muito bem lembrado, Cassiana. Desculpa. Eu fiquei nessa dúvida agora, lembrei disso. Muito bem lembrado. Desculpa, prof, já estava esquecendo. Na semana que vem eu convido, quem quiser participar, pode participar. Eu tenho reuniões às quinta-feiras, às 18h10, e às terças-feiras, às 14 horas, mas eu vou deixar o material para vocês lá no Class também. É uma reunião de nivelamento, a gente vai falar um pouquinho sobre o Google Documentos, sobre outros elementos, tá, pessoal? Não é obrigatória a presença, mas eu convido a todos participarem, tá? Não, só para entender que daí tem esse negócio das semanas, né? Que vai seguindo. Isso. Então tá bom. Obrigada. Isso mesmo, bem lembrado, Cassiana. Obrigada. A prof já estava até aqui. Ô, Thaís, é turma E? A turma de vocês, já confirmo para vocês.